A rede Cinemark está sendo alvo de um pedido de boicote por parte dos defensores da exibição do documentário 1964, O Brasil entre Armas e Livros. Vamos conferir um trechinho do trailer aqui dessa produção. Solta pra gente, Murilo. Um sofrimento só se alivia quando você conta a história dele, né? E o nosso século XX foi um século de grandes sofrimentos. Regime militar. Esse é um tema que suscita sensibilidades, porque remonta a narrativas sobre as quais se constroem as mitologias da política contemporânea. Golpe contra golpe, revolução. Vamos fazer um mutirão pela verdade. Primeira tentativa de averiguar o que se passou em 64 pelos arquivos do Bloco Comunista, o que se revela é isso que eu sempre soube. Para um jovem jornalista como eu era complicado, porque nós estávamos na época do terrorismo, né? E eu não gosto de chamar de luta armada, cara, é terrorismo mesmo. Vamos tratar as coisas pelo nome que elas têm. Vamos lá, Vini, vamos trazer mais detalhes dessa história aí? Pegue a sua pipoca, viu, Edgar? E vamos comentar essa polêmica que envolveu aí o documentário do Brasil Paralelo e também a rede de cinema Cinemark. Bom, antes de mais nada, vamos situar um pouquinho mais o nosso ouvinte e espectador sobre quem é o Brasil Paralelo, que é uma produtora de conteúdo aí sobre histórias do Brasil. A gente já viu um pouquinho aqui pelo trailer, independente das opiniões aí a respeito do documentário, que é um conteúdo muito bem produzido, assim como todos os vídeos que eles acabam soltando lá pelo canal do YouTube deles e também pelo site Brasil Paralelos. Eles que têm mais de 800 mil inscritos aí pelo YouTube, Edgar, e entre os administradores estão o Henrique Viana, o Lucas Ferrugem e o Felipe Valerim, que estiveram inclusive ontem aqui no Pânico. E esse documentário, eles pretendem aí contar uma narrativa alternativa do que foi o período de 1964, né, Edgar? E aí, entre os especialistas, historiadores, intelectuais e acadêmicos que participaram, a gente já viu alguns deles aí, né, que mais chama a atenção, o filósofo Olavo de Carvalho, tem o jornalista William Vac, tem também o Flávio Morgenstein, que já veio aqui no Morning Show. Enfim, tem bastante gente falando aí sobre este período, e eles lançaram ontem na rede Cinemark, em um evento simultâneo em 10 salas espalhadas pelo Brasil, o documentário. O documentário já havia uma certa polêmica em torno dele, ele já tinha sido divulgado pelo deputado filho do presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Havia algumas críticas que já colocavam o documentário como um conteúdo aí favorável à ditadura. E aí o que acontece, Edgar? Ontem, logo após a exibição deste conteúdo pela rede Cinemark, algumas pessoas começaram a levantar na internet, né, que o Cinemark estaria aí cedendo o seu espaço para promover um conteúdo favorável à ditadura. E aí o Cinemark se viu na obrigação de se posicionar. Porém, o comunicado aí do Cinemark acabou incomodando ainda mais aqueles que já estavam contrários à rede e também o outro lado. Porque olha só o que eles disseram, Edgar. A rede Cinemark é uma empresa que não se envolve com questões político-partidárias. Por padrão, não autorizamos em nossos complexos a divulgação de mídia partidária, tampouco eventos de cunho político. Um erro de procedimento em função do desconhecimento prévio do tema do evento de domingo passado acabou permitindo equivocadamente a realização do mesmo. Reforçamos que não apoiamos organizações políticas ou partidos e não tivemos qualquer envolvimento com a produção deste evento. Ou seja, eles dizem que apenas o espaço
foi usado para fazer um evento da qual eles não tinham conhecimento do que iria acontecer ali. E que se eles soubessem previamente que seria utilizado como algo político, eles teriam barrado antes. Isso acabou desagradando a esquerda, que já estava criticando o Cinemark, dizendo que eles não podem se manter apenas isentos com relação a isso, que eles têm que boicotar mesmo o filme. E o pessoal da direita acabou caindo em cima também do Cinemark, falando que eles não poderiam, né, utilizar deste argumento para exibir um filme ou não. Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, como eu já citei aqui, Edgar, fez esse tweet dizendo o seguinte: total falta de respeito com o seu consumidor. Cinema se presta a exibir filmes pouco importando-se de direita ou de esquerda. Então, por coerência, não deveriam exibir o filme do Lula e do Marighella. Liberdade é botar o filme em cartaz e permitir que o cidadão decida o que ver. E aí marcou ali a rede Cinemark. Então o pessoal da direita acabou levantando também uma hashtag boicote Cinemark, acabou brincando com o nome da rede, falando que agora se chamava Cinemarks, né? Então puxaram uma perninha ali do K para virar um X. Tá aí, ó, na nossa tela, esse meme que acabaram fazendo aí com o Cinemark. E só para encerrar, eu quero colocar aqui a palavra então do Henrique Viana, do Lucas Ferrugem e do Felipe Valerim, que estiveram aqui ontem no Pânico, Edgar, e falaram um pouco já, antes até dessa polêmica toda que foi levantada nas redes sociais sobre o Cinemark, sobre se o documentário deles tem ou não uma ideologia ali carregada. Vamos ouvir e ver a palavra deles. É crime, cara. Ideologia é quando tu tá te apropriando de todas as ferramentas de Estado e principalmente de autoritarismo para impor um conjunto de ideias que formam uma sociedade idealizada na tua cabeça. Só que não tem como um ser humano compreender a sociedade, todas as variáveis que estão nelas, para desenhar a sociedade futura. Vai dar invariavelmente em genocídio, em assassinato, em ditadura, em tortura. Dos dois lados. Vai dar merda. Ideologia dá merda. Ideologia, você necessariamente você tem que lapidar a realidade para ela se encaixar ali naquele... No seu contexto. Tudo você vai ter que encaixar ali dentro. E isso a gente é totalmente contra, absolutamente contra. A gente busca fugir disso, por mais difícil que seja muitas vezes, porque todo mundo tá sujeito a cair numa narrativa ou outra, mas essa é a busca constante do Brasil Paralelo. Tem uma frase do Capitão Nascimento, que ele fala no filme Tropa de Elite, pra ser bem provocativo aqui, que não dá pra ser do BOPE e entrar pra galera, quando os caras estão fumando maconha lá. Não dá pra lutar pela verdade e entrar pra galera. A galerinha da direita, a galerinha da esquerda, você não vai conseguir. Aí sim. Não tem como. Tu não consegue entrar pra um movimento de massa lutando pela verdade. Ou tu tem que escolher o teu aliado. Aí, Edgar, então a palavra aí da galera do Brasil Paralelo, que lançaram esse documentário 1964, o Brasil entre armas e livros, e causou essa polêmica aí com o Cinemark. Bora lá falar sobre. Então, aproveitando aí o ensejo, parabéns aí aos meninos, fizeram um programa Pânico memorável, já tá trending no YouTube, realmente, bom, só por esse trecho que você selecionou, Vini, dá pra ver com quem que o Brasil Paralelo de fato está comprometido e é com o valor da verdade ou a busca pela verdade, né? Afinal de contas, ninguém tem o monopólio da virtude. Mas é o seguinte, eu queria aproveitar o ensejo para parabenizar aqui a Jovem Pan, que na vanguarda do jornalismo de opinião de excelência, presenteou ouvintes como eu com os comentários do Alexandre Borges essa semana. O Alexandre Borges, que é um expoente do pensamento liberal clássico, é um grande analista político, um estupendo entrevistador. Dei uma olhada no trabalho dele no canal Imprensa Livre. E pela manhã ele fez um comentário justamente sobre isso, e eu queria, já que não é todo mundo que teve a oportunidade de ouvir, queria replicar aí alguns trechos para o ouvinte do Morning Show também, falando sobre o documentário 1964, o Alexandre Borges. Seu único crime foi mesmo o de não ficar restrito à opinião filtrada pelas lentes ideológicas dos opositores mais radicais do regime. E aqui, obviamente, ele está se referindo à esquerda, que até ontem tinha o monopólio da narrativa histórica e mentia, afirmando que seus expoentes mais radicalizados lutavam por democracia, quando a gente sabe que eles buscavam a instauração de uma ditadura comunista do proletariado. Inclusive, a gente teve aí o depoimento do William Vac falando que sequer se refere ao período como luta armada, mas sim como terrorismo. Continua o Alexandre Borges com a ironia fina que lhe é característica. A reação da rede Cinemark ao dizer que a exibição foi, abre aspas, um erro de procedimento, é curiosa, porque pretende censurar uma discussão democrática sobre um regime criticado, entre outras
das coisas, pela censura aos meios de comunicação. E aí, num outro trecho que eu separei para o ouvinte, o Alexandre mostra o que a direita tem de melhor numa defesa intransigente das liberdades individuais, que é o seguinte: censurar sua exibição num ambiente privado por patrulha ideológica é evidentemente um ato autoritário contra a liberdade de expressão e um retrocesso num país que ainda precisa aprender como lidar com diversidade de opinião. Olha lá, vamos lá. Paulinha, a gente conversava um pouco antes aqui de entrar no ar, a questão que concordávamos, inclusive, que achávamos que foi um erro o Cinemark, tipo, não, eu considero causar isso, né? Deve passar o filme, não, eu acho as assim, pessoas escolhem ir assistir ou não. É uma empresa que vive Privada. de exibições de filmes e escolhe os filmes que vai ou não passar, mirando o quê? Grana, né? Sim. Quem vende mais, os filmes blockbusters ocupam a maioria das salas. Alguns filmes nacionais ou mais alternativos ficam restritos a quê? A um reserva cultural da vida que vai trazer menos gente. Sim. Então eles visam isso. Eu acho errado também não passar um filme porque é do Marighella, ou é do Lula, ou é esse daí. Se o Cinemark quer se posicionar de alguma forma, que passe outro documentário interessante em sala paralela para as pessoas, que abra um debate. Eu acho que os críticos que também quiseram boicote do filme deveriam, na verdade, escrever sobre ele, os erros que eles enxergam, quais são os documentários que a gente deveria assistir, mais adequados. Então. Porque eu acho que é isso aí, é que nem um filme sobre o Olavo de Carvalho, gente. Por que a gente não pode assistir o filme sobre o Olavo de Carvalho, achar ruim ou bom, achar que ele é ótimo ou que ele é um charlatão? Não sei, acho que a gente tem que ver as coisas para criticar. Agora, o Cinemark é uma empresa privada. Ó, aqui, só para dar um furo, acabou de chegar uma nota exclusiva para o ouvinte da PAN, não foi divulgada em nenhum lugar do Brasil Paralelo sobre essa polêmica, porque a entrevista ao Pânico rapidinho foi anterior. Pra gente rodar, vai lá, Caio. A Brasil Paralelo é uma produtora 100% independente, que não recebe, nunca receberá nenhum recurso público. O filme 1964, Brasil entre Armas e Livros, é uma obra documental, produzida com o mais alto compromisso com o relato dos fatos históricos e a prudência que o sensível período exige. O trabalho é embasado em inúmeras bibliografias e entrevistas com intelectuais do mundo inteiro. Estamos sendo alvo de fake news há meses, começando pelo jornal O Globo, que fez juízo da obra sem ter absolutamente nenhum acesso ao conteúdo, nem sequer uma sinopse. Além disso, centenas de estudantes, admiradores da Brasil Paralelo, com intenção de realizarem eventos independentes para a transmissão do filme, estão sofrendo ameaças por todo o Brasil. Os casos de censura são tristes para a nossa democracia. Escolas e universidades emitindo notas de proibição de transmissão do filme, membros do Ministério Público e até conselhos tutelares se envolvendo em manifestações contrárias à liberdade de expressão. A pré-estreia do filme ocorreu no último domingo, dia 31 de março, e lotou salas de cinema em 10 cidades do país. Para nossa surpresa, a empresa que contratamos para prestar o serviço de aluguel das salas para esse evento, a rede Cinemark, posicionou-se politicamente, demonstrando-se inimiga da livre expressão da arte, o que suscitou reação dos nossos seguidores nas redes sociais, levando uma hashtag de boicote à rede Cinemark ao primeiro lugar dos trending topics mundiais no Twitter na noite dessa segunda-feira. A Brasil Paralelo repudia a censura e a mentira e defende a livre expressão. Eu fiquei muito curioso, acho que ninguém viu o filme aqui ainda na íntegra. Eu vi, é maravilhoso. É um filme que acabou de estrear, teve toda já essa polêmica envolvida, a Paulinha falou a questão da sala. Eu fiquei curioso para saber qual é o olhar do filme sobre a censura, já que ele se coloca como a vítima da censura de uma rede particular aí que resolveu não passar mais, não exibir mais o seu filme. Como é que eles olham a censura durante o período que eles abordam no filme? O filme tá claro aí pelo relato que você leu da notícia oficial aí da produtora, ele não faz a soldo, esse olhar dele não é a soldo, né? Não, ele faz de graça esse olhar, mas ele é inegável que ele está associado, como o próprio autor aqui, um dos autores falou no Pânico, todo mundo pode recair aí numa narrativa. Querendo ou não, essa narrativa desse filme, ela está associada, assim como os blogs que escrevem a favor do governo e, enfim, recebem por isso a soldo ou não para falar do governo, os sites que falam do governo, eu acho que a gente tem que manter, e é função, no meu entender particular da imprensa, manter um olhar crítico, vigilante sempre a qualquer governo que esteja aí. Para mim,
Se você perguntar pessoalmente, Marighella, herói, não diz a mínima para mim. Fulano daqui foi um ativista de esquerda, comunista, que morreu na luta armada, é herói para mim? Para mim não é. Mas eu fico com corações e mentes, para usar um termo aí, né, muito falado aqui nesse momento caloroso, eu fico com os corações e mentes que escreveram a história, que testemunharam a história, que inclusive as Forças Armadas tentaram esconder a qualquer custo, não somente com o sumiço das 434 pessoas que falamos aqui, mas com a extinção de documentos que revelariam muitas sombras mais desse regime, desse período terrível, sem paralelo na história brasileira, que nos envergonha até hoje. Eu sou pela memória, dia 31 de março, meus amigos de bancada, meus ouvintes, queridos espectadores. É pra gente ter na memória, sim, o que aconteceu, o que foi passado no Brasil, pra gente nunca mais esquecer e nunca mais repetir essa história. Então eu aqui, particularmente, esse que vos fala, fica com o testemunho e com o escrito de pessoas como o Marcelo Rubens Paiva, que perdeu o pai desaparecido, fica com o testemunho do Karl Hamburger, quando dirigiu ali o brilhante filme em 2006, O Dia em que Meus Pais Saíram de Férias, e outros tantos filmes que também, por coincidência, no ano de 2006 foram lançados, como Batismo de Sangue, do Elvésio Raton, Zuzu Angel, que perdeu filho também em 2006, direção do Sérgio Rezende. A história tá aí. Essa visão me parece muito mais atrelada a um revisionismo que se quer fazer para tirar essa pecha, essa vergonha que foi esse período no Brasil, protagonizado pelas nossas Forças Armadas. Concordo, Edgar. Eu concordo com a Paulinha. Eu acho que o Cinemark, como empresa privada, tem todo o direito de querer exibir ou não um filme. Causa estranhamento? É óbvio que causa esse tipo de estranhamento. Também acho, pessoalmente, que há uma falsa simetria quando você coloca a história de um personagem, um indivíduo, comparada com a história de um país inteiro, porque nesse caso a gente tá falando da história de um país inteiro. A história do Marighella não é a história do Brasil. Esse é um ponto, é uma cinebiografia. É uma cinebiografia. Ela é uma história muito diferente. A história do Lula é uma história muito diferente da história contada para o Brasil inteiro. Mas, sinceramente, eu tô junto com o professor Vila ontem, eu tô junto com o pessoal que fez um filme maravilhoso, que aliás está lá repleto de documentos, chamado O Dia que Durou 21 Anos, sobre o qual eu falei ontem com o professor Vila, inclusive, que diz o seguinte, que não passa pano para tortura, independente de você ser a favor ou contra de militares, se você é a favor ou contra de governo X ou Y. Não dá pra passar pano pra tortura ou pra censura. Que aconteceu no mesmo período. Exatamente. Independente disso, mostre um pouco de humanidade. Só pra finalizar, um desses organizadores falou no Pânico que ideologia é crime. Ideologia não é crime, não. Todo mundo tem ideologia. Você que tá ouvindo, eu que tô falando, todo mundo tá aqui sentado, tá imbuído de ideologia. Não existe nada destituído de ideologia. Ela é só um conjunto de formas de consciência social e um sistema de ideias. Fala, Vini. Não, eu acho importante, Edgar, que se assista, sim, o documentário do Brasil Paralelo e se some a todos esses outros documentos, filmes, livros, para que as pessoas tirem as suas próprias conclusões sobre esse período. Não é um filme, ou um livro, ou um depoimento que vai fazer você concluir algo sobre um período que foi tão complexo, né? É uma soma aí disso que você vai construindo ao longo da vida. Inclusive, quem quiser assistir, eles vão disponibilizar hoje o documentário na íntegra pelo canal deles no YouTube, no site também, a partir das 19 horas, Edgar.